Vamos lá, rapaziada, no vídeo de hoje, bora assistir o GOAT de cada década do futebol. Vamos começando aqui, com esse videaço aqui do FUTDAY. Que vamos conhecer o GOAT, o homem entre os homens, o melhor jogador de cada década no futebol. Lembrando aqui a vocês que vamos revisitar as décadas a partir da década de 1920, já que é onde os Resumindo, é basicamente um século, ou seja, acho que ele vai premiar... por cada década vai ser um, né? Ou seja, 10 jogadores ele vai nomear por cada década. Eu quero ver principalmente nessas primeiras décadas o que ele vai botar, porque vai ser bem surpreendente. registros são um pouco mais precisos e não abre tanta margem pra gente se perder aqui nesse vídeo. Só que antes de mais nada, é preciso estabelecer algumas regras, ok? Principalmente por causa que sempre temos menções honrosas nesses vídeos. Então primeiro que vamos começar a partir da década de 1920, como dito anteriormente, e também vamos escolher apenas um jogador. É difícil a gente escolher apenas um, É complicado, né? Ainda vai ter muita discórdia. mas faz parte do jogo. E vamos juntos viajar no tempo até a década de 1920 para falar de Dixie Dean. Você muito provavelmente nunca ouviu falar no nome desse camarada, até porque ele já faleceu. Mas saiba que ele foi um dos maiores ingleses da história, comumente sendo um dos maiores artilheiros da história da Inglaterra e do mundo. Ele nasceu em 1907 e teve uma carreira majestosa Se ele tivesse vivo, ele teria 117 anos. no Everton da Inglaterra, um dos clubes mais antigos do país, e que deu ao Dixie Dean uma carreira mais ampla no esporte. Não preciso nem falar que estamos na década de 1920, né? Um tempo muito diferente de hoje em dia e que o futebol era bem mais intenso fisicamente. Mas falando aqui um pouco mais sobre o Dixie Dean, né? Ele ficou muito famoso por ter marcado mais de 632 gols em apenas 619 partidas ao longo de sua carreira pelo Everton e seleção nacional. O mano era um monstro, né? 632 gols por 619 partidas. Ele era muito brocador, cara, e são números oficiais que foram inclusive registrados pela própria FIFA há um tempo atrás. Como registraram isso, eu não faço ideia, mas o inglês era muito goleador, tanto Com certeza tem gravação, vou confiar. que em 1927 ele estabeleceu um recorde impressionante ao marcar 60 gols em uma única temporada de liga, um feito que permanece até hoje. Mas falando aqui um pouco mais sobre seu estilo de jogo, o Dixie Dean ele era conhecido pela sua força física, habilidades aéreas e precisão finalizadora. Dean era um atacante completaço, cara. Ele tinha um ótimo posicionamento e sabia se aproveitar das oportunidades. Lembrando muito o Haaland hoje em dia, né? Sendo esse 9 um pouco mais duro, cintura de cimento que muitos acabam taxando o norueguês hoje em dia. Dixie Dean, cara, é considerado uma lenda não apenas no Everton, mas também no futebol inglês como um geral, sabe? Seu número 9 se tornou sinônimo de excelência no clube e ele é lembrado como um dos maiores atacantes de todos os tempos. E de goleador para goleador, vamos até a década de 1930 para falar de Joseph Beacon, sendo No começo existiam vários goleadores como melhores da década. Agora vai falar de Beacon, que por muitas fontes é o maior, é o cara que tem mais gols, né? Na mais história um do daqueles futebol. jogadores históricos e que você provavelmente não faz ideia de que existia. Não, o Beacon eu conhecia. Mas como eu falei, né, cara, o FUTDAY também é história. Joseph Beacon foi um dos maiores goleadores da história do futebol, conhecido por sua incrível capacidade de marcar gols a rodo, cara. Nascido em 1913 em Viena, Áustria, ele teve uma carreira notável que abrangeu várias décadas, mas o seu auge foi entre 1930 até 1939, quando já estava com uma idade um pouco mais avançada, né, mas que ainda assim jogava em alto nível. Beacon é frequentemente acreditado Idade avançada, rapaz. Segundo esse trecho aqui que ele tá falando, ele começou bem jovenzinho, né? Não tava com uma idade avançada, não. como o maior Ele nasceu em 1913. goleador da história do futebol, até mais do que Pelé, com mais de 800 gols em partidas oficiais. Algumas estimativas sugerem que ele pode ter marcado mais de 1.400 Foi isso aí que eu tinha falado, que segundo algumas fontes, ele é o maior goleador da história. Mais de 1.400 gols. gols em toda a sua carreira, incluindo amistosos. Mas você conhece bem a FIFA, né, cara? Os caras não contam esses números, justamente por não terem registros. O que é meio curioso, justamente porque o Dixie Dean, né, que a gente falou anteriormente, tem diversos registros É meio
estranho, né? Mas ok. Aí pela FIFA. Mas falando aqui um pouco mais sobre ele, né, cara? O Beckham era conhecido por a sua velocidade, técnica e potência de chute. Era um literal foguete, cara. Ele tinha uma incrível habilidade de finalização e era eficaz tanto com os pés quanto com a sua cabeça. Um atacante completo e que cheirava a gol. Não é à toa que seus números são esses. Ele teve passagens aí por alguns clubes de Viena, onde começou sua carreira, e pelo Slavia Praga, onde realmente se destacou. No Slavia, Beckham se tornou artilheiro do time e teve um impacto significativo nas competições europeias. Beckham jogou também pela seleção austríaca e posteriormente pela seleção tchecoslovaca. Ele participou de várias competições internacionais, incluindo a própria Copa do Mundo, e embora não tenha tido Chegou a participar da Copa do Mundo, né? Acho que ele deve ser o primeiro da lista também, foi o segundo, né? A jogar a Copa do Mundo. tantos títulos assim, seus times não eram dos melhores, como todo mundo sabe, mas o cara ficou aí pra contar a história. Apesar de seu sucesso, Beckham não recebeu tanto reconhecimento internacional quanto outros jogadores de sua época, mas ele manteve sua marca como um dos maiores goleadores da história e ela permanece até hoje. Ele é frequentemente mencionado em listas de lendas do futebol e é lembrado com carinho em ambos os países no qual ele jogou. Beckham é uma figura icônica, cara, e seu legado como um dos maiores artilheiros continua a ser celebrado por fãs e historiadores do futebol. Fico pensando, esses caras que principalmente jogaram na década de 20, década de 30, até década de 40, se eles jogassem no futebol atual, qual seria a diferença? Que realmente teria uma diferença muito brusca. Como ele falou aí no começo do vídeo, era um futebol muito mais físico, um futebol, sinceramente, mais feio, futebol mais corpo a corpo, sabe? Bom, embora eu não conheça e você provavelmente também não conheça, mas tá aí a história. Indo para os anos 40, temos que falar de Stanley Matthews. Os anos 40, cara, foi uma década muito movimentada não só para o mundo, mas também para o próprio futebol. Ainda mais por causa da Os caras jogavam de manga longa e calção, e isso parece ser até uma bota. O que ele joga. ascensão de Stanley Matthews. Sir Stanley Matthews foi um dos maiores jogadores da história do futebol, conhecido por sua habilidade excepcional, longevidade e impacto dentro do futebol. Nascido em 1915 em Stoke-on-Trent, Inglaterra, Matthews se destacou como um dos principais verdadeiros ícones do futebol. Falo um dos verdadeiros ícones, pois diferente do Beckham e do Jim, Matthews realmente foi uma lenda e é comumente lembrado por muita gente, inclusive pelo próprio Johan Cruyff. Matthews era um extremo winger, famoso por sua técnica apurada, dribles impressionantes e velocidade fora do comum. Ele era conhecido por sua capacidade de desmarcar adversários e criar oportunidades de gol, cara. Matthews passou a maior parte de sua carreira no Stoke City e no Black. O meu mano Matheus aí parecia o Juscelino Kubitschek, sincero. Parece. Ele se destacou especialmente no Blackpool, onde ajudou o clube a conquistar a FA Cup em 1953 em uma final memorável contra o Arsenal, onde teve uma atuação brilhante dele. Sua carreira se estendeu por mais de 30 anos, o que é Conseguiu ganhar esse título relevante pra época com 38 anos, né? notável para um atleta profissional. E cara, o Matthews era bizarro, sabe? Ele continuou a jogar em alto nível até os seus 50 anos, tornando Achamos um cara do nível do Kazumiura. tornando-se então o jogador a receber o título de Sir após ser nomeado Cavaleiro em 1965. Matthews também teve uma carreira internacional respeitável até, representando a Inglaterra em 54 partidas e participando da Copa do Mundo de 1950. O homem era muito liso no drible, inclusive, cara, ele é lembrado pelos mais antigos, né, nessa pesquisa que eu e minha equipe fizemos, como um dos maiores dribladores da história. Stanley Matthews não apenas deixou uma marca indelável, cara, no futebol, mas também se tornou uma figura respeitada e admirada fora dos gramados. Isso por conta que ele ajudou muitas pessoas. Como eu falei, Futidei é história. Entrando agora nos anos 50, aqui tivemos várias lendas em todos os cenários do futebol. Tá com a cara que ele repita Bob. Desde a Europa até a América do Sul. Alguns que valem a pena aqui a gente Ferenc Puskás. destacar é o Ferenc Puskás, Levi Yashin, O Yashi ele não botou. Luiz Soares Miramontes, Nilton Santos e diversos outros cracassos pelo mundo. Mas de longe, o que é mais Meu Deus. Como eu esqueci. falado e o mais citado em todos os lugares como o melhor jogador dos anos 50 é o Di Stefano. Um excelente atacante. De Stefano, que muita gente diz que foi
considerado não, né? Até hoje o maior jogador que o Real Madrid já teve, né? Maior e melhor. Atacante e que Jogando pelo Real Madrid, né? Sendo que ele foi passado pelo Cristiano, depois foi passado pelo Benzema. é uma das grandes lendas aí do Real Madrid, sendo muito possivelmente o maior da história do clube. Alfredo Muita gente diz que é o maior. Di Stéfano foi um dos maiores jogadores da história do futebol, isso aqui todo mundo sabe, conhecido por sua versatilidade, habilidade e impacto de jogo. Nascido em 4 de julho de 1926 na Argentina, Di Stéfano teve uma carreira excepcional, principalmente no Real Madrid, como todo mundo sabe. Di Stéfano era um jogador completo, capaz de atuar em várias posições ao mesmo tempo, incluindo atacante, meio-campista. Sua inteligência tática e habilidade técnica o diferenciavam. Sua versatilidade chamou a atenção de todos. Di Stéfano se transferiu para o Real Madrid em 1953, onde se tornou uma lenda e foi fundamental na era de ouro do clube, ajudando a conquistar 5. Aliás, ele queria pro Barcelona, né? Meu irmão, juro que eu não tô confundindo, né? Não é o Puskás que eu tô confundindo, não. Ele iria pro Barcelona, mas acabou indo pro Real Madrid. Copas da Europa consecutivas de 1956 a 1960. Como eu falei, Futebol também é história, repetindo isso aqui pela milésima vez, né? E a Copa da Europa, cara, era o que conhecemos hoje em dia como a famosa Champions League, né? A Liga dos Campeões. Ou seja, este espanhol barra ganhou as primeiras edições da Champions, tem esse adendo. Argentino é de longe um dos maiores jogadores da história. Não só por causa de sua jogabilidade, mas também pelos seus títulos. Como eu disse, são 5 Champions League no currículo, coisa que nem o Cristiano Ronaldo conseguiu pelo Real Madrid, já que o robozão pelo Real tem 4 e pelo Manchester United ele tem apenas 1. Alfredo Di Stéfano marcou mais de 400 gols em partidas oficiais ao longo de sua carreira. Especificamente aqui, ele anotou 308 gols em 396 partidas pelo Real Madrid, tornando-se então um dos maiores artilheiros da história do clube. Além disso, ele marcou 49 gols em 97 partidas pela seleção espanhola e teve contribuições significativas em suas outras passagens por outras seleções, como a Argentina e a Colômbia. Sim, sem dúvida, na minha opinião, pelo menos top 10 da história. Ele jogou por 3 seleções diferentes. O cara era maluco. No total, considerando sua carreira em clubes e seleções, suas estatísticas de gols superam a casa dos 700 gols. A exatidão, cara, pode variar um pouco conforme as fontes, sabe? Mas seu status como um dos maiores goleadores da história é indiscutível. Uma curiosidade aqui, Di Stéfano teve uma carreira internacional única, representando a Argentina, Colômbia e Espanha. Ele participou de várias competições, mas sua contribuição para a seleção espanhola foi especialmente significativa e ele jogou um pouco mais por ela do que pela Argentina, Colômbia e também outro país aí que eu acho que eu me esqueci. Infelizmente ele faleceu em 2014, né, cara? Mas é lembrado até hoje, não é à toa que o nome do Endrick iria ser de Stéfano. Chegamos... É, super realidade, né, Endrick Felipe? Década de 60. Alguém tem dúvida que é o Pelé? Alguém tem dúvida, sinceramente? Estamos agora em uma das décadas mais quentes do futebol, que surgiu diversas lendas, e entre essas lendas, o rei do esporte. Os anos 60 foram dominantes para Pelé, já que naquela década, cara, nenhum outro jogador foi maior do que ele, e muito menos menor. Pelé era um atacante excepcional, conhecido por sua técnica apurada dentro de campo, dribles impressionantes, potência de chute e visão de jogo. Ele tinha a capacidade, cara, de marcar gols de diversas simplesmente o rei do futebol. Maneiras diferentes, sabe? Tanto com os pés quanto pela sua cabeça. Tudo que vemos hoje em dia, Pelé já fazia lá atrás, criando todos os dribles mais famosos, quebrando todos os recordes e popularizando o futebol. Na verdade, criando esses recordes pra ele, né, cara? Sendo até hoje o único jogador da história do futebol a ter 3 Copas do Mundo no currículo. Sua performance em 1970, especialmente, é frequentemente citada como uma das melhores da história do torneio. Pelé passou a maior parte de sua carreira no Santos, como todo mundo sabe, onde se destacou, ajudando o clube a conquistar diversos títulos importantes, incluindo a Copa Libertadores. Ele também tem uma breve passagem ali pelo New York Cosmos, né, onde ajudou a popularizar o futebol nos Estados Unidos, o que é muito interessante, além de ter sido o único jogador da história a parar uma guerra.
Exatamente, Pelé parou uma guerra. Pelé, mano, ele Fizeram um cessar-fogo na África pra assistir a partida do Pelé. Impressionante. marcou mais de 1.280 gols em sua carreira, incluindo mais de 600 em jogos oficiais. Esse número pode variar dependendo das contagens, mas ele é conhecido como um dos maiores artilheiros do mundo e do futebol. Pelé não apenas revolucionou o futebol, mas também se tornou um ícone cultural e embaixador do esporte. Sua influência se estende além das quatro linhas, cara, ajudando a popularizar o esporte em todo o mundo e inspirando gerações de jogadores. Pelé continua a ser uma figura respeitada e admirada no mundo do esporte, e seu legado, ele é celebrado em todo o planeta, sabe? O cara tem 7 bolas de ouro. Ele faleceu em dezembro de 2022, mas sua memória e impacto no futebol perduram até hoje. Entre algumas outras menções honrosas de outros jogadoraços, como Garrincha, Raimund Kopa, Eusébio e um mini craque do capeta chamado Johan Cruyff. E cara, pulando aqui da década de 60 para a década de 70, vamos falar do já citado Johan Cruyff. Aí se chegou a vez do rei holandês. Que não é muito diferente de Pelé, e é amplamente vangloriado como um dos maiores jogadores da história e que mudou completamente o jeito de jogar futebol. Johan Cruyff foi um dos jogadores e treinadores mais influentes da história, conhecido por sua habilidade excepcional, visão de jogo e inovação tática. Nascido no dia 25 de abril de 1947 em Amsterdã, na Holanda, Cruyff se tornou uma lenda tanto como jogador quanto técnico. Cruyff era um atacante versátil, famoso por seus dribles, passes precisos e inteligência dentro de campo. Ele era, cara, um dos principais dribles, passes precisos e inteligência dentro de campo. Ele era, cara, um dos principais expoentes do futebol total, um estilo de jogo que enfatiza a versatilidade e movimento coletivo da equipe. Cruyff passou a maior parte de sua carreira no Ajax, onde conquistou diversos títulos, incluindo 3 Copas. Também foi ídolo no Barça como técnico também. Copas da Europa consecutivas em 1971, 1972 e 1973. Em 1973, ele se transferiu para o Barcelona, onde continuou a brilhar, ganhando a La Liga e a Copa do Rei, representando a seleção holandesa em 48 partidas oficiais, marcando 33 gols. Ele foi fundamental na campanha da Holanda na Copa do Mundo de 19... Só 48 partidas pela Holanda, não menosprezando, mas pô, ele tem uma história do caramba pela Holanda. Acho que ele participou mais de jogos fundamentais, sabe? Como jogos de Copa, no máximo alguns jogos de eliminatórios. Em 74, onde a equipe chegou até a final, embora tenha perdido para a Alemanha Ocidental, que como todo mundo sabe estava separada da outra Alemanha. Após sua carreira como jogador, Cruyff se tornou também um treinador de sucesso, especialmente no Barcelona, onde implementou sua filosofia de jogo e ajudou a moldar a identidade do clube. Ele foi um dos responsáveis pela formação de gerações de jogadores, incluindo estrelas como Lionel Messi. Cruyff não apenas impactou o jogo com suas habilidades incríveis, mas também com suas ideias sobre futebol. Seu legado no futebol total e sua abordagem filosófica sobre o esporte continuam a influenciar treinadores e jogadores até os dias atuais. Não é à toa, cara, que hoje em dia a gente tem Mikel Arteta e Pep Guardiola disputando a Premier League. Frutos dele. Johan Cruyff, cara, faleceu em março de 2016, mas sua marca no futebol é indelável e ele é lembrado como um dos maiores ícones do esporte. No mundo surgiu outros craques, principalmente no Brasil: Carlos Alberto, Jairzinho e vários outros. E antes de irmos para a década de 80, cara, se tu tá curtindo esse vídeo, explode de like aí, deixa o seu hypar, isso aqui é super importante e super ajuda o canal. E também comenta se você tá curtindo, beleza? Porque a gente aqui do canal, a gente teve uma trabalheira dura pra fazer esse vídeo, especificamente na pesquisa, né, cara? Porque não é fácil. Há anos 80, craques como Zico, Sócrates, Vôler, Platini e Diego Armando Maradona. Sem dúvidas, acho que ele vai botar Maradona. Diego Armando Maradona é uma das figuras mais icônicas e controversas da história do futebol, amplamente considerado, cara, um dos maiores jogadores da Argentina. O que tem de polêmico tem de craque. Nascido em 30 de outubro de 1960 em Lanús, Argentina, Maradona teve uma carreira brilhante e impactante, tanto em clubes quanto na sua seleção nacional, a Argentina. Maradona era conhecido por sua habilidade excepcional com a redonda, dribles desconcertantes, visão de jogo e precisão em seus passes. Seu controle de bola, cara, e capacidade de realizar jogadas impossíveis tornaram ele um verdadeiro artista dentro de campo. Ele pregava o famoso futebol arte conhecido aqui no Brasil, e ele era um driblador
jogador tão bom quanto Pelé já foi. Maradona é mais lembrado pela sua performance na Copa de 1986, onde liderou a Argentina até a vitória. Ele marcou 2 dos gols mais famosos da história La mão de Deus do futebol em um único jogo contra a Inglaterra. O gol do século, onde driblou metade da equipe adversária, e o polêmico gol da mão de Deus. Esses foram aí um dos 345 gols no qual ele já fez, o que, se olharmos, são números até que baixos, mas pelo que os argentinos falam, o Maradona foi muito mais do que gols e assistências. Era uma expressão de vida. E quem viu ele jogar, eu não vi não, mas quem viu ele jogar sabe o que ele jogou. O seu legado não. Não é à toa que ele é um dos maiores jogadores da história da Argentina. Agora não vamos falar de uma década comum, cara, mas sim a década mais valiosa em termos de jogadores históricos, com várias lendas surgindo e outras ficando para trás. Dentre essas lendas, podemos citar não só o Romário, como também Baggio. Pô, vai ser difícil. Van Basten, será? Van Basten, Gullit, Zinedine Zidane, Ronaldo e vários outros craques que marcaram essa geração. Mas só um foi chamado de fenômeno. Pô, ele já botou fenômeno na década de 90. E é considerado até os dias atuais. Na década de 2000, nunca que ele ganharia, mas... Caraca! Como o melhor centroavante da história, indiscutivelmente. Simplesmente Ronaldo Nazário. Ronaldo era conhecido por seus dribles, cara, bizarros, explosão e velocidade, e uma finalização tão precisa que deixaria qualquer atacante hoje em dia com inveja. Ele tinha a capacidade de mudar o curso de um jogo com sua presença e talento, um foguete que ele lançava no gol, um chute que nem o melhor goleiro da Copa de 2002 parou. A verdade é que os números do Ronaldo para a sua idade eram bizarros, marcando 400 gols na carreira e ganhando 2 bolas de ouro, inclusive sendo o mais novo a ganhar uma bola de ouro. A verdade é que eu iria sim pôr o Van Basten aqui. Inclusive um adendo que ele poderia ser muito mais do que isso. Infelizmente, lesões, confusões de extracampos destruíram a carreira do Ronaldo. Destruíram não, né? Que ele já deixou um legado. E principalmente lesões, depois ficou até acima do peso. Aí chegando a jogar no Corinthians no 2009 com mais de 100 quilos. Aqui, muito por conta das 3 bolas de ouro e os mais de 300 gols que ele fez, sendo sem dúvidas um dos ícones Van Basten também seria muito justo, também outro maluco do futebol mundial. A verdade, cara, é que o Ronaldo é uma incógnita, né? Muito por conta da lesão na qual ele sofreu, ficando quase 2 anos fora dos gramados, até porque não tinha a tecnologia que a gente tem hoje em dia para esse tipo de lesão. Mas tá aí, Ronaldo é o GOAT dos anos 90. Chegamos então aos anos 2000, os anos que na minha visão mudaram. Caraca, polêmica, hein? Tem o Cristiano Ronaldo, principalmente a partir de 2008, eu não sei se esses últimos 3 anos de década, 2008, 2009, 2010, pesaria por Ronaldão, mas... Mudaram completamente o estilo de jogo do futebol e que tivemos a ascensão de diversos craques. David Beckham, Zinedine Zidane, Maldini, Baresi, Roberto Carlos, Rivaldo, e apenas um deles pode ser chamado Ô louco, vai botar o Ronaldinho de o melhor e de o GOAT, por isso vou de Ronaldinho Gaúcho. Zidane, embora tenha feito temporadas avassaladoras... Rapaz, eu não sei se eu concordo ou não, porque sinceramente o auge do Ronaldinho foi no Barcelona, aqueles 3, 4 anos mágicos, e só. Acho que o Zidane pode ser que tenha sido mais firme, sabe? Zidane também tem o Maldini, como ele bem falou, pelo Real Madrid após a sua saída da Juve. Cara, Ronaldinho Gaúcho simplesmente surgiu como uma promessa no Brasil e logo foi para a Europa, brilhando no PSG e indo para o Barcelona para simplesmente comer a bola e deitar e rolar para cima dos galácticos do Real Madrid. O que realmente impressionava no bruxo era seu sorriso alegre e sua diversão ao jogar com a redonda. Era cada drible incrível que o futebol arte sorria junto e a bola se divertia com ele. Acredito que na geração ninguém marcou tanto quanto ele, ainda mais após a bola de ouro na qual ele ganhou. Foram 2 anos no auge, o que é bem pouco, é verdade, né? Mas o homem fez em 2 exatamente, né? 2 anos numa década que são 10 anos, né? Mas enfim, anos, o que muitos hoje em dia não fizeram em 10. E olha, pra não ter nenhuma briguinha nem nada aqui nesse vídeo, eu resolvi, portanto, colocar tanto Messi quanto Cristiano Ronaldo como os GOATs da década de... Resumindo, fez trégua, ficou empate. Ah, meu Deus, a câmera desfocou, que porcaria. Fez uma trégua na década de 10, pelo amor de Deus. 2010. Já que ambos, cara, estão bem pareados nessa questão. Pô, meu irmão, sinceramente, vídeo top, mas gostaria de uma polêmicazinha?
Então, obviamente depois o Messi acabou passando o Cristiano Ronaldo, mas isso acaba não diminuindo os feitos do português. Juntos eles são os maiores artilheiros da Champions League, com o Messi tendo inclusive 4 Champions e o Cristiano Ronaldo tendo 5 orelhudas. Só que nem só de título vivem esses caras, né? Pois eles jogavam naquela época um negócio completamente absurdo. Quando o Messi amassava em uma partida, o Cristiano Ronaldo amassava na outra. Fora os recordes e mais recordes quebrados por eles, que fizeram deles as duas principais referências da história ao lado do Pelé. Ao todo são 13 bolas de ouro, sendo 8 do Lionel Messi e 5 do Cristiano Ronaldo. É difícil escolher apenas um nessa ocasião, então eu coloco os dois no mesmo pedestal. Embora eu seja mais fã do Messi, porém reconheço também a grandiosidade do Robozão e sei de sua importância. Ok, ainda bem, ele é sensato. Parabéns. Então por isso eu coloco os dois aqui nesse vídeo como os GOATs da geração 2010. E cara, esse aqui foi um vídeo super bem trabalhado, no qual a gente se atentou completamente aos detalhes, e eu espero que vocês tenham gostado. Que vídeo bom do Futidei, viu? Pelo amor de Deus. Principalmente no começo do vídeo, pegando jogador da década de 20, jogador da década de 30 e 40, conseguindo botar várias informações e adendos, pô. Era pra aplaudir de pé aqui, que trabalho sensacional. Gostado desse vídeo. Mano, teve muita pesquisa, foi mais de 3 pessoas pra pesquisar esse vídeo aqui comigo. Então, mano, deixa o likezão, hypa esse vídeo, se inscreve aí no canal e me siga em outras redes sociais. Que vídeo bom, pelo amor de Deus. Aqui tá o canal da Futidei e tenho que apresentar, né? Já que, mano, eu tô analisando esse vídeo. Um vídeo tão bom como esse, não falar nada aqui, ó. Canal da Futidei, já sou inscrito, viu? Rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo. Foi. Falou!